Fala galera! Rapaz, estamos começando mais um O Campo Fala, o Campo Fala de edição número 5 e hoje a gente vai receber um convidado, cara, muito especial, hein? Mas antes da gente apresentar esse nosso convidado, dá uma boa tarde, uma boa noite ao cara que tá sempre aqui comigo, aqui nessa cena, né, nesse podcast, Douglas Popoto. Douglas Popoto tá aí, né? Ele que é a sensação, né? Ele é a sensação desse podcast. A galera tem gostado muito do Popoto. Popoto, meu filho, tudo bem? Boa tarde. Como é que você está, companheiro? Boa noite, Jonathan. Boa noite, não, né? Boa tarde. Boa noite para o convidado. Impressionante que agora o podcast internacional, hein? Né? Rapaz. O podcast atravessou o oceano agora. Mas é isso, vamos lá. Mais um ótimo convidado, mais uma conversa muito boa que a gente vai ter. E é isso aí. É isso aí, né? A gente vai apresentar aqui nosso convidado. A gente vai receber um técnico português, como o Popoto já disse. A gente está atravessando o Atlântico. Um técnico português que iniciou a sua trajetória lá no Ferreiras, depois passou ainda na Liga Norte-Americana, voltou à terrinha para jogar no Portimonense, depois passou a atuar na Liga de País de Gales e desde 2021 está aqui no Brasil comandando o Bahia. Bruno Lopes, tudo bem, cara? Prazer em ter você aqui conosco. O prazer é todo meu. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os que os vão ver. Boa tarde, né? No meu caso é boa noite, mas boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho que tens feito. Eu tenho acompanhado as tuas análises, os teus trabalhos e são sempre um conteúdo muito interessante para nós discutirmos e para vermos e para analisarmos. Portanto, parabéns pelo trabalho e obrigado pelo convite. Não, a gente que agradece a sua disponibilidade, o cara que está lá em Portugal, de férias, né, curtindo bastante a sua cidade natal. Professor, você que tá nessa função de auxiliar técnico, né, desde a temporada, do final da temporada passada, né, e aí já pegou esse ano com acesso para o Bahia, mas eu queria falar um pouco mais do início, né, dos primórdios, né, como despertou, né, o seu interesse pelo futebol e como é que foi a sua trajetória até ter a licença A da UEFA, né? Sim, então, acho que como todos, o amor pelo futebol começa de pequeno, sempre a jogar com os colegas, depois também fui praticante, joguei, era um jogador fraco, sou muito melhor treinador do que era jogador, era fraco, mas joguei até aos 20, 21, depois... Jogou em que posição? Eu era volante. Volante, né? Chama-se volante, né? Isso. Mas eu não gostava muito assim de correr e lá atrás, dar pancada, então comecei a perder um pouco o interesse pelo jogo. Entretanto, um pouco por casualidade, fui tirar a licença C da UEFA por curiosidade. Um amigo meu estava a treinar aqui em Portugal e eu passei ali no estádio, vi o treino, disse: olha, vou treinar também, vou fazer isso também. E pronto, e foi assim, fui tirar a licença C, depois fui a um clube onde eu tinha jogado, nesse caso foi o Ferreiras, que é um clube aqui da minha cidade. Fui pedir para fazer um estágio, eles ofereceram-me logo um cargo de auxiliar do Sub-19, fiquei 3 anos como auxiliar do Sub-19, entretanto tirei a licença B, depois fui para treinador principal do Sub-19, em Portugal não existe 20, é 19, é 15, 17, 19. Entretanto fiquei treinador principal, depois mudei, fui para outro clube, fui para o rival que disputa o Nacional, digamos, em comparação com o Brasil, disputa o Brasileirão do Sub-19, digamos assim. Sim. E depois surgiu essa oportunidade para ir para os Estados Unidos e aí sim já profissional, já full time dedicado ao futebol. Foi uma experiência muito enriquecedora, estive lá 3 anos e meio, quase 4. Comecei pelas camadas jovens, ou seja, pela base, e depois fui também para o profissional, tive algumas experiências muito interessantes lá. E depois, em 2017 ou 18, no final de 2017, início de 2018, volto para Portugal para terminar a licença A da UEFA. Durante a licença A, fui convidado para integrar a equipa técnica de um clube da Primeira Liga, que era o Portimonense.
como estava sem trabalho, decidi aceitar. Fui para o Portimonense como auxiliar no profissional. Entretanto, o treinador do Sub-23 foi embora e eu fui para o 23. Fiz um ano no Sub-23, fiz 2 anos no Sub-23. Depois surgiu essa oportunidade de ir para o País de Gales, para a primeira liga no País de Gales. Foi uma experiência, foi interessante, foi uma aprendizagem muito grande, mas não era bem aquilo que eu queria para mim. Às vezes a gente, quando sente que está no caminho que não é aquele caminho que deve ir, então se calhar às vezes temos de dar um passo atrás ou dois, que é para voltar a entrar no caminho certo. E depois surgiu a oportunidade de ir para o Bahia e tem sido uma experiência fantástica. É um clube enorme, com uma história muito grande, não é? Primeiro campeão do Brasil, é uma torcida apaixonada pelo clube, uma cidade que vibra pelo clube, então tem sido uma experiência muito, muito enriquecedora. Popoto pode fazer as honras. O senhor dirigiu a equipe Sub-23 do Bahia, né? A famosa equipe de aspirantes aqui. E eu queria que o senhor tecesse alguns comentários sobre a questão da importância justamente dessa categoria, porque a gente sabe que nem todos os jogadores saem do Sub-20 prontos. A gente sabe que, por exemplo, às vezes também tem desnível entre base, né? Às vezes, por exemplo, o Bahia acha um rapaz de 20 anos de uma equipe do interior da Bahia boa, mas esse rapaz está estourando a idade no Sub-20 e talvez não esteja pronto para o profissional, então tem que fazer uma transição para esse profissional. Então eu queria que o senhor falasse sobre a importância dessa categoria e como é o dia a dia de trabalhar com esses jogadores que já estão na iminência de serem profissionais, né? Alguns até são profissionais. Como é que é esse trabalho diário com eles? Então, no nosso caso ali no Bahia, eles eram todos profissionais. Os jogadores que estavam no Sub-23 eram todos profissionais. Tu falaste num aspecto muito importante, que é isso. Às vezes é o espaço que o jogador precisa e precisa de um pouquinho mais de tempo para conseguir essa maturação, para conseguir ganhar essa experiência necessária para depois conseguir chegar ao profissional sem quebrar. E a gente sabe que no Brasil as torcidas são muito apaixonadas, mas também cobram muito. E às vezes quando um jogador jovem vai e tem a oportunidade e não corresponde, já não serve e já começamos a questionar o jogador. Então o jogador tem que dar esses passos de uma forma sólida, de uma forma segura, para depois, quando chegar à equipa profissional, já ser um processo solidificado e ele conseguir realmente agarrar a oportunidade e conseguir crescer. Então o Sub-23 eu acho que é um espaço muito interessante. No Brasil a competição é boa, os clubes são bons, o nível é bastante alto. E é esse espaço, então esse espaço competitivo eu acho que é muito importante para os jovens. Portanto, se nós tivermos um jogador que estourou a idade, está no plantel profissional, mas não vai ter oportunidades porque está tapado por 2 ou 3 jogadores na posição mais velhos e mais experientes, então é importante que ele tenha esse espaço para competir, não é? A gente não pode só evoluir no treino, tem que evoluir no treino, mas depois temos que ir... é como na escola, não é? A gente tem que estudar e depois tem que ir ao exame para ver se realmente está tudo ok. Tem que comprovar no jogo, né? Exatamente, a gente tem que ter o jogo, tem que ter a competição, porque a evolução em treino é muito importante, mas... aliás, a aquisição em treino é muito importante, mas depois temos que ter o jogo para avaliar essa evolução. Então esse espaço competitivo é importante. Outra coisa que eu também acho fundamental por esses plantéis é para que o profissional, em vez de ter um plantel de 37, 38 jogadores, consiga ter um plantel mais curto, 24, 23, 25, depende dos gostos do treinador, mas que depois tenha um suporte no seu 23. Ou seja, digamos que a terceira opção para cada posição seja o jogador do Sub-23, que está preparado, que está ali, que treina junto ou muito próximo da equipa profissional, que está sempre a olhar para cima, que tem essa ambição, que está preparado, e alguém lesiona, o outro está castigado, olha, vai lá, vai ao profissional, vai lá. Então isso também pode ajudar nessas reduções do plantel. E não é fácil a gente treinar com um plantel de 36, 37 jogadores, se calhar treinar com 24, o treino tem mais rendimento, tem um outro nível, e depois o 23 também consegue dar esse suporte. Então tem vários... Até pegando essa última frase do senhor sobre essa questão do plantel Sub-23 com o profissional, o senhor acredita que nesse caso facilitaria se o Sub-23, em caso fosse uma categoria totalmente integrada no profissional, no caso as duas equipes buscarem atacar e defender da mesma forma, com os conceitos de jogo e treinamentos muito parecidos e semelhantes, para quando os jogadores alçarem o profissional eles não terem nenhuma dificuldade em termos do que trabalhar no dia a dia?
Olha, eu acho que o que tu estás a dizer é muito importante, é muito interessante, mas eu ainda vou mais longe. Isso tinha que ser, era importante ser, geral do clube. Ou seja, o clube ter uma ideia, ter uma cultura e depois nós procurarmos jogadores e treinadores para aquela ideia e para aquela cultura. Eu vou dar um exemplo. Tu és o presidente do Barcelona. Tu tens a La Masia, não é? Que é a escola do Barcelona. Tu contratas o Klopp para treinar o Barcelona? Não faz muito sentido, né? Não faz sentido, porque o Klopp é um jogador, um técnico que gosta do jogo mais rápido, mais transição, mais direto. Tu tens de contratar um treinador que quer um jogo mais apoiado, quer um jogo... Então, existe uma cultura do clube, o clube como um todo, e depois definir as ideias, o que é que nós queremos fazer, como é que nós queremos jogar. O que é a característica do clube? Por exemplo, nós olhamos para o Bahia. O que é o Bahia? Qual é que é uma das grandes canções e um dos grandes slogans do Bahia é que ninguém nos vence em vibração, não é? E aquilo é, e vocês, não sei se já tiveram a oportunidade de ir ou não à Fonte Nova, mas aquilo, a Fonte Nova pulsa, a Fonte Nova tem sangue, aquilo, a torcida joga junto. E quando a gente ganha a bola, a torcida empolga. Então tem que ser um treinador para aquilo, tem que ser um jogador para aquilo, para aquele tipo de jogo. Essa cultura tem que estar enraizada. E tu falas muito bem que é importante haver essa ligação, mas eu acho que essa ligação tem que ir mais abaixo. Tem que começar na base, ser no sub-15, 17, 20, 23, profissional. Agora diz-me assim, mas tem que já todos no mesmo sistema? Não tem que já todos no mesmo sistema, mas tem que ter os princípios, né, que sejam os transversais. Olha, a gente quer jogar um jogo mais apoiado, por exemplo. E pronto, e cada um joga. Quer jogar 4-3-3, quer jogar 3-5-2, quer jogar 3-4-3, 4-4-2. Isso não interessa. O que interessa é nós vamos jogar de forma apoiada, com a bola no chão, queremos controlar o jogo com bola, vamos ser fortes na reação à perda, e esses princípios depois vão se enraizando nos jogadores numa fase mais jovem, mais micro, e depois vão crescendo de uma forma mais macro, e quando chegam ao profissional já não há problema nenhum, que eles já estão preparados para aquilo. Agora, Bruno, você vem de uma cultura europeia, vem de uma cultura portuguesa, que, como eu até conversei até com o técnico Nilson Corrêa, que também passou muitos anos aí em Portugal, bebeu muito da fonte da periodização tática, né? E assim como ele, veio para o Brasil depois, e aí tem um contexto um pouco diferente, né? Você sabe que a cultura brasileira é totalmente diferente da cultura portuguesa. E aí eu queria saber de você como é que é a sua metodologia de treinamento e se houve muito confronto, né, do que você viu na teoria, do que você aplicava em Portugal e depois nos outros clubes que você dirigiu com o Bahia. Claro, assim, a gente em Portugal somos, não todos, né, existem várias correntes, né, vertentes do treino. Eu sou um adepto da posição tática, porque acho que a melhor forma de treinar o jogo é treinar o jogo, é jogar, né? É criar situações em treino o mais aproximado do jogo possível, para depois os jogadores consigam, aliás, criar problemas para que os jogadores consigam encontrar soluções, porque são eles que vão jogar, são eles depois no jogo vão ter que encontrar essas mesmas soluções. Mas também seria um bocado imaturo da minha parte de dizer que chega aqui ou chega ali e é fácil aplicar, porque cada país tem a sua cultura e os jogadores são diferentes e às vezes não é fácil aplicar e tu tens que ser flexível e tu tens que conseguir ajustar-te ao país que está, sem perder aquilo que tu achas que é essencial para a tua metodologia, não é? Que aquilo que são aquelas coisas que tu achas que são essenciais, mas abrir mão daquilo que tu achas que é o acessório, não é? Aquilo, realmente isto aqui, eu vou abrir mão disto, mas o importante eu tenho que ter. Então, respondendo à tua pergunta, é um contexto diferente, porque é um país diferente dos outros que eu tenho trabalhado, como foi diferente também trabalhar nos Estados Unidos ou no país de Gales, diferente de Portugal, mas foi uma adaptação fácil. Os jogadores receberam-me braços abertos. Ao início eu ouvi ali, a perna está cansada, e o português vai matar a gente, não sei o quê, porque a gente treina muito também na base da intensidade, e ali as primeiras semanas até haver uma adaptação fisiológica do corpo foi desafiante. Mas depois... A principal dificuldade que você teve para inserir essa metodologia foi a questão do poder de convencimento ou na questão operacional mais do treino, assim? Não, nem foi no poder de convencimento, porque eles estavam abertos a essa experiência, né? Porque as coisas vinham uma coisa nova e uma ideia nova. Nem foi isso, e também as pessoas que também trabalhavam no clube já, porque eu fui sozinho, fui sem auxiliar já. A comissão já estava no Bahia e houve também uma abertura muito grande da comissão. Então foi só nós ajustarmos o que é que era feito
porque eu também não ia chegar e ia mudar tudo, porque nem tudo está errado, né? As coisas têm que ser ditas, estavam coisas muito bem feitas, então foi juntar toda a gente da comissão, agregar tudo o que nós estávamos a fazer de bom, pôr um pouquinho também da minha ideia, juntar aquilo tudo e vamos embora. Porque eles realmente conhecem o país melhor que eu, conhecem a realidade do clube, dos jogadores, na altura conheciam melhor que eu. Então foi uma questão de agregar tudo, agregar o melhor de cada um, e conseguir depois ter um resultado bom. Professor, o senhor trabalhou muito nessa questão de processo formativo. A gente estava até falando aqui em off sobre o jogo contra o Bragantino, que o senhor utilizou um volante como terceiro zagueiro, o Luiz Felipe, né, no Sub-23 do Bahia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão de multifuncionalidade, de um jogador que consegue jogar em várias funções, o quão é importante trabalhar isso com o jogador, desenvolver o jogador para ele se tornar um atleta multifuncional, e quão é importante para o técnico ter um jogador assim. É fundamental para o técnico. Hoje em dia o jogador, eu acredito muito em princípios, né? A formação, né? A formação tática é um número, na minha perspectiva. Eu acredito muito em princípios. Portanto, nós no 23 do Portimonense, nós mesmo quando jogávamos, partíamos de um 4-3-3, na altura era o Raniel, era o primeiro volante, e o primeiro volante, que era o Raniel, que hoje em dia está no Avaí, baixava no meio dos zagueiros, no momento da construção, e construíamos a 3 e montávamos um 3-4-3. Ou seja, nós partíamos de um 4-3-3 para formatar um 3-4-3. O que é que eu digo? Quando o volante desce da zona central para encaixar no meio dos zagueiros, o volante não pensa como volante. O volante tem que pensar como zagueiro. Ele tem que saber os princípios do jogo do zagueiro, né? Quando o lateral projeta e vai para a última linha, ele já não é lateral, ele é extremo. Isso. Então tem que saber os princípios de jogo do treino. Quando o extremo flutua e vem para dentro, ele já não é extremo, ele é meia. Então ele tem que saber os princípios de jogo do meio, tem que dominar isso, né? Então, essa multifuncionalidade dos jogadores é muito importante para isso, para ele conseguir adequar os seus comportamentos e adequar as suas ações ao espaço que ocupa e não ficar agarrado à posição que ele partiu inicialmente do jogo, né? Portanto, se um lateral vem por dentro, ele tem que pensar como um volante. Se um lateral, hoje em dia o Guardiola até faz isso, este ano não sei, mas está a fazer muito isso, quando o lateral jogava ali por dentro, o João Cancelo, então ele tem que pensar como um volante, ele tem que ter os princípios de volante. Então essa capacidade do jogador entender não só a sua função, mas as funções, a posição em que ele ocupa é fundamental, e isto torna o jogador mais inteligente e capaz de jogar em várias posições, porque, como eu disse, é mais importante ele perceber, ele saber as funções da posição que ele ocupa naquele momento. E aí, Bruno, como é que você busca fazer, né, para que ter esse poder de convencimento, né, com o atleta, né, que muitas vezes a gente sabe que a realidade ela é muito diversa, né, dos jogadores brasileiros. Você tem muitos jogadores aí do Nordeste, da Bahia. O poder cognitivo ele é variado, assim como uma sala de aula. Então, como é que você busca convencer? Como é que você busca pedagogicamente explicar a eles o valor que isso tem para o atleta, né? Você utiliza vídeos, você busca através da sessão de treino mesmo, isso aqui que você fez, isso tem um valor importante, porque isso vai me dar um repertório, isso vai te tornar um jogador de maior valor dentro do mercado, isso vai te facilitar a entrada no profissional. Sem dúvida, acho que é assim. Em primeiro lugar, analisar o que é que tens, né? Analisar o jogador que tu tens, porque não interessa tu, o jogador, chegar a um clube e dizer assim, eu quero jogar assim, eu vou jogar assim, mas espera aí, tu não tens jogadores para jogar assim e vais jogar assim como? Eu quero jogar em contra-ataque, mas o teu treino não é rápido, os teus caras da frente não são rápidos, vais jogar em contra-ataque como? Então, a primeira coisa é tu analisares o que é que tens qual é a matéria-prima, os jogadores que tu tens e as características dos jogadores. Perceber o que é que eles podem dar, né? Tentar perceber, eles estão aqui, onde é que eles podem chegar. Tentar perceber o potencial desse jogador. E depois, em treino, tentar que o treino, mais do que tudo, é ensino, é aquisição, muita aquisição, é um período de aquisição. E nós que defendemos essa priorização tática, tudo desde o início do treino até ao final do treino, em todos os exercícios, tem que haver uma componente de pedagogia ligada ao jogo, né? Seja um rondo, seja um exercício técnico de passe, seja um exercício de finalização, tem que estar sempre ligado ao jogo, tem que estar sempre ligado à tua ideia de jogo. Não vale a pena fazer coisas só por fazer, só estás a perder tempo. Então nós, através desses exercícios
ir estimulando o jogador a fazer certas coisas, depois pegar no vídeo do jogo ou mesmo do treino e perceber que se ele fez alguma coisa mal e tentar corrigir algum posicionamento ou tentar reforçar positivamente, olha, fizeste isto bem, isto vai-te agregar muito, e continuar a fazer assim, porque a gente sabe que o reforço positivo tem um poder de aquisição muito maior do que o reforço negativo, né? Porque o jogador gosta de ouvir um elogio, e quando a coisa sai bem tu mostras e aquilo, ok, agora já saiu bem, agora vou continuar a fazer. Então tem todas essas vertentes, mas é preciso primeiro analisar quem é o jogador, quem é aquele jogador, ok, ele é isto em termos de características, certo? E o que é que ele pode dar? Pode dar mais? Pode dar aqui? Onde é que ele pode crescer? Então vamos fazer crescer o jogador nessa direção. E depois, também, quando tu conheces os jogadores todos, encontrar um modelo de jogo, encontrar uma ideia de jogo que tu defendas, mas que ao mesmo tempo se encaixe no jogador que tu tens. Então tentar conseguir criar esse equilíbrio, porque, como eu disse, não vale a pena tu tentar jogar um jogo de posse se os teus jogadores não têm essa capacidade, ou não têm essa predisposição para jogar em posse, ou vice-versa. Então tens que tentar encontrar um modelo de jogo que vá de encontro às características dos jogadores e de encontro, obviamente, àquilo que tu pensas como treinador, porque se também fizeres um jogo tu não aprecias como treinador, tu não tens prazer no jogo. Então tens de ter essas duas componentes bem equilibradas. Professor, o senhor falou na questão agora de não adianta fazer um exercício, um treinamento que não seja algo que vai ser aplicado, né? Algo que a equipe, o senhor pense. Queria que o senhor continuasse agora sobre essa questão dos rondos, né? Que é a famosa rodinha aqui, que a gente chama. Se o senhor utiliza no seu dia a dia e quais o senhor utiliza, né? Porque tem vários tipos, né? Tem a 4 contra 2, tem as maiores, tem um só jogador no meio. E qual o principal objetivo de cada uma no seu treinamento? Ou, se forem muitas, assim, os principais, né? Não, temos vários, a gente usa muito. Usávamos muito no 23, os rondos, como forma de iniciar o treino, não é? Numa fase de preparação, e eu dizia muito isto e defendo muito isto. A parte do aquecimento, ou a parte da ativação, ela não é só física, ela tem que ser cognitiva, ela tem que ser mental. O jogador tem que aquecer fisicamente, mas aqui também tem que se preparar mentalmente para aquilo que vai fazer para o treino, para se concentrar, ganhar aquele foco, ok. Então os rondos, a meu ver, são uma ótima arma ou uma ferramenta muito importante para isso. Nós usávamos, sei lá, posso dar um exemplo, o 4 contra 2, e como eu te disse, tem que estar ligado ao jogo. Como é que nós poderíamos fazer isso? Os 4 contra 2 por dentro, sempre a defender em duas linhas. Um jogador pressiona, outro jogador faz cobertura. Por exemplo, 4 contra 2 ou 5 contra 2, em que tinha um espaço à parte e essa bola transitava, rapidamente a pressão tem que ir para o lado da bola, para fazer o jogador jogar de frente, também para não, com 2 passos, digamos assim, onde eles não pudessem rodar, eles tinham que jogar de frente, que é para encontrar uma dinâmica de terceiro homem, no próprio rondo. Outra que a gente metia um cone, um pratinho por dentro com uma bola, e esses 2 jogadores tinham que defender bola e espaço ao mesmo tempo, e se os jogadores conseguissem fazer 15 passes ou acertar na bola que está dentro em cima do cone, quem está dentro pagava alguma coisa, para o jogador que está dentro conseguir marcar a bola, mas ao mesmo tempo perceber que nas costas tem um possível jogador. Então há muita coisa que a gente criava e fazia nesse sentido. Agora, Bruno, olhando a sua equipe no Sub-23, né, do Bahia, na temporada 2021, a gente viu que a equipe se estruturava em alguns momentos no 4-3-3, mas especificamente em alguns jogos, principalmente contra o Bragantino, como você bem trouxe, você jogou com a linha de 5, né? Jogou com a linha de 5, com um dos volantes fechando pelo lado e com os 2 laterais, né? O Mike pelo lado esquerdo e o Douglas Borel pelo lado direito. Para os jogadores, né, para os laterais e para os defensores, muda muito defender com a linha de 5 ou com a linha de 4? Como é que é a operacionalização disso? Então, o que é que acontece? Numa linha de 5 ou linha de 4, o que é que tu ganhas mais? Numa linha de 5 tu tens o lateral é responsável pela largura. Então tens essa largura, o lateral já salta na largura e tu nunca perdes os zagueiros na área, né? Portanto, a linha não tem que rodar tanto. Basicamente é isso, tens uma ocupação da largura. Se tu tens 4 jogadores ou tens 5, a largura é melhor ocupada. Essa é a principal diferença. Depois, esse jogo aí em especial, nós jogámos com uma linha de 5
mas que essa linha moldava-se com uma linha de 4 toda a hora. A gente jogava com uma linha de 5 e com 2 na frente, só que do lado da bola o lateral saltava, porque os nossos 3 atacantes, esse foi um jogo, como eu disse, foi um jogo muito específico. Nós estávamos na segunda, era a segunda fase do Aspirantes, tínhamos uma desvantagem para o Avaí. Isso. Nós tínhamos que recuperar o saldo de golos, e então nós durante a semana fomos preparando o time para defender só com 7, para que nós conseguíssemos que os 3 atacantes numa primeira fase de pressão pressionassem, que tentassem tirar passe, mas que depois não participassem muito mais no processo defensivo, para que eles ficassem lá na frente. E muitas vezes nós sabíamos que eles iam ficar num 3 contra 3, porque o Red Bull também jogava com os 3 zagueiros. Nós sabíamos que em alguns momentos eles iam ficar com 3 contra 3 e que depois poderiam, obviamente, resolver o jogo para nós. Mas como eu ia dizendo, a gente jogava com uma linha de 5, com 2 volantes na frente. Quando a bola entrava deste lado, o lateral esquerdo encaixava cá, então passava por uma linha de 4 com 3 na frente, o lateral e 2 volantes. Se a bola entrasse para a direita, era o Borel que saltava, a linha balançava, né? A linha girava, a linha de 4 girava, e o zagueiro pela direita era o lateral direito, então o Borel era um extremo. Isso. E ficávamos com uma linha de 4 com 3 na frente, tentando sempre fechar o lado da bola. E depois, quando ganhássemos a bola, conseguir ter uma transição forte e conseguir rapidamente, se tivéssemos a oportunidade para isso, encontrar a questão da igualdade numérica, se fosse o caso. Mas mesmo que nós não tivéssemos igualdade numérica, e isto é outra coisa que eu acho e que defendo, é quando tu tens numa situação de 4, por exemplo, 3 contra 4, nós estamos 3 contra 4 defensores. Na minha opinião, nós já estamos em vantagem. Porque tu tens uma coisa que é fundamental no jogo, que é a bola. Tu tens a bola, estás em 3 contra 4, já estás em vantagem. Tens a bola, tens o espaço. E tens a ação. Porque tu vais agir e eles vão reagir. Eles estão sempre 1 ou 2 que têm que estar sempre atrasados. A não ser que eles tentem adivinhar, mas aí pode dar certo ou pode dar errado. Então nós sabíamos que depois, nessas transições, nós íamos criar bastantes dificuldades. E foi o que aconteceu. O jogo até começou de uma forma não muito positiva. Que a gente sofreu logo um gol nos primeiros minutos, se não me engano, no primeiro ou no segundo minuto. 2 minutos. Mas depois fomos criando chance atrás de chance, e sabíamos que íamos conseguir fazer. E se não me engano, a gente foi para o intervalo a perder 1-0. Se não me engano, Isso, foi isso. eu acho que a gente foi a perder 1-0, mas a gente sabia, mas tínhamos que fazer tanto, o volume ofensivo era tão grande, a gente só não tinha era caprichado na finalização e confiávamos muito naquilo que tínhamos feito. Se calhar a maioria dos treinadores tinha chegado ao intervalo ou tinha chegado a meio do primeiro tempo e já tinha alterado tudo. Só que nós tínhamos treinado uma semana inteira para aquilo e tinha corrido tão bem no treino, e no jogo os indicadores eram positivos, porque é que íamos mudar? Não, a gente acreditava naquilo, nós acreditávamos, os jogadores estavam convencidos que aquilo ia dar certo, então só tinha que dar certo e acabámos por fazer 4 golos. E tu falaste aí de uma questão importante, que eram os laterais, né? Que era o Borel e o Mike. E o Mike, né? 2 jogadores de muita força, né? Chegada no fundo, né? E por exemplo, quando nós atacávamos com esses 3 jogadores e o lateral lado contrário sempre a pisar na área. O Borel fez um gol assim, né? O Borel fez um gol. O Borel fez um gol, o Mike fez um gol e sofreu o pênalti. Se não me engano, se não foi nos 3 dos 4 golos, os nossos laterais é que ou fazem o gol ou sofrem o pênalti. Portanto, os nossos laterais estavam toda a hora a pisar na área. Foi um jogo muito ofensivo da nossa parte. Infelizmente nós não conseguimos o acesso à semifinal por um cartão amarelo, porque foi aos critérios de empates. Isso. O número de triunfo estava igual, golos marcados estava igual, diferença de golos estava igual, cartões, fomos por um amarelo e tínhamos um amarelo a mais, se calhar foi a comissão que era disciplinada e pegámos um amarelo a mais. Agora, professor, a gente vê que, já pegando um gancho aqui para não perder, você falou dos laterais. Na Europa, às vezes, a cultura é um pouco mais diferente, né? De ser lateral um pouco mais de base, né? De ficar um pouco mais na nascente da jogada, né? Aqui no Bahia você teve 2 laterais que em alguns momentos participavam da primeira fase de construção, mas sobretudo eles eram os laterais que terminavam as jogadas, né? Eles chegavam no fundo para dar o cruzamento. Como é que para você ter essa diferente experiência, né? De característica de atletas, né? Isso enriquece a forma do treinador jogar? Isso moldou um pouco a sua característica de jogo? Não, eu já jogava assim. A minha ideia já era essa. Quando eu joguei em Portimão, no 23 do Portimonense, os nossos laterais eram muito ofensivos. Um deles
é o Diogo, que hoje em dia joga na 2ª Liga de Portugal, muito rápido, era um lateral direito muito rápido, chegava muito fácil ao último terço. E no lado esquerdo tínhamos um jogador que é o Fali, que joga no Metz, na Liga Francesa, que era um jogador de muita força também. Então, os nossos laterais já chegavam muito acima. Agora, o que nós entendemos que é importante é que nós temos que manter o equilíbrio. Se os 2 laterais vão, alguém vai ter que ficar. Então, isso vai de acordo com aqueles princípios que nós fomos falar há pouco, não é? Que eu acredito muito em princípios e às vezes não tanto em números. Mas nós dizíamos, eu lembro-me no 23 do Bahia, o princípio do equilíbrio defensivo. Ou seja, nós tínhamos que equilibrar, dependentemente do adversário. Se o adversário deixava um jogador na frente ou se deixava 2 jogadores na frente. O nosso equilíbrio ofensivo, no momento da posse de bola, no momento ofensivo, o nosso equilíbrio defensivo era feito em 3+2 ou 2+3. Ou seja, era feito com 3 jogadores atrás e 2 mais à frente. Que era o Ramon e o Ranieri, né? Os dois. Ou 2 atrás e 3 à frente. Quem eram esses jogadores? Não interessa. Eles sabiam que isso não interessava. E eu dizia para os zagueiros, vocês é que sabem. Vocês estão aí os 2 zagueiros. Se faltar um jogador, vai estourar para vocês é que vão sofrer. Então, se a gente defendesse em 3+2, podia ser 2 zagueiros e um lateral e 2 volantes na frente. Podia ser 2 zagueiros e um volante aqui no meio. E aqui na frente um lateral e o outro volante, ou um lateral e um meia, com os dois laterais em cima. O que fosse, nós tínhamos era que manter esse equilíbrio, em 3+2 ou 2+3, que é para depois, quando perdêssemos a posse de bola, termos um número de jogadores que nos permitisse ter uma segurança defensiva boa e ao mesmo tempo nos desse a capacidade de correr para a frente. Porque às vezes a gente mete os jogadores muito à frente e depois temos que correr para trás. E a gente já queria, era quando perdêssemos a bola, conseguíssemos ter os jogadores preparados para correr para a frente. No primeiro momento para a frente, para agredir, para tentar roubar a bola o mais rápido possível e depois atacar novamente. Então isso era, obviamente que isso demora muito tempo. É mais fácil tu dizer assim, não, eu quero construir com os 2 zagueiros e o volante, e depois o volante vai e o lateral da bola vai embora e o outro fecha numa linha de 3. Pronto, e está tudo certo. Só que eu acredito mais na autonomia do que no automatismo. Eu gosto dos meus jogadores sejam autónomos e não sejam automáticos. Porque quando tu és automático, o adversário vai ver 2, 3 jogos e diz, a gente vai tapar aqui este jogador, que este jogador aqui é que faz as jogadas todas. A gente mata este jogador e acabou tudo. E a equipa não joga. E quando o jogador for autónomo, eles sabem perfeitamente que vão jogar em função da bola, do adversário, do espaço, do colega de equipa. E o jogo é só isto. É constante procura o espaço. Mais nada. Procurar espaço. Criar, movimentar, criar espaço, ocupar espaço. Movimentar, criar espaço, ocupar espaço. E assim vai. Professor, algo que assistindo a sua equipe eu reparei muito, que era uma equipe muito talhada para transições. O Bahia ele recuperava a bola e conseguia ativar sempre os jogadores de ataque em situações de 1 contra 1 ou no máximo de 1 para 2, né? Sempre nessa situação de valorizar o embate, né? 1 contra 1 dos atletas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é para trabalhar isso, para conseguir sempre ou quase sempre situações que levam os jogadores para esse contexto de vantagem para eles. Né? Você tem um Raí, por exemplo, que é um jogador de muita velocidade. E qual a principal característica de alguns jogadores para se adequarem nessa função? Porque, por exemplo, o senhor tinha um Ronaldo no ataque, que é um cara muito móvel ali no Bahia, ele jogou também mais centralizado, então o seu centroavante para esse tipo de situação tem que ser um jogador mais móvel, o senhor adapta a outro tipo de jogador, como é que funciona esse tipo de situação? A gente tentava sempre no primeiro momento, quando recuperávamos a bola, tentávamos sempre possível acionar os jogadores da frente. Esse era um princípio que nós tínhamos, era ganhar a bola, tentar procurar alguns desequilíbrios na estrutura adversária. Se fosse possível, depois tínhamos jogadores na frente para acionar isso. E porque eram jogadores com características para isso, né? Tínhamos tu falaste do Ronaldo, que é um jogador móvel, um jogador forte fisicamente. Tínhamos o Marcelo Rian, que era mesmo forte e era forte também no ataque à profundidade. Tínhamos o Raí, que também era um jogador forte no ataque à profundidade. Tínhamos o Brinquedo, que era um jogador já mais habilidoso, pé esquerdo, vinha para dentro e gostava dessas características, gostava de 1 contra 1, gostava desses enfrentamentos. E isso também vai um pouco de encontro às características dos jogadores de atacantes brasileiros, né? Da característica do jogador brasileiro, que é um jogador que gosta que tem qualidade técnica, que tem uma relação muito boa com a bola e que consegue resolver situações de 1 contra 1
na maioria das vezes com sucesso. Então, nós nesse primeiro momento estimulávamos isso, ou seja, recuperávamos a bola, olhávamos para a frente. É possível rapidamente contra-atacar e agredir o adversário. Se fosse possível e se o risco fosse calculado, então íamos. Se não, valorizávamos depois a posse e tínhamos outras formas também de chegar ao ataque, quer por jogo interior, quer por jogo exterior. A gente tentava sempre valorizar, por um lado, as características dos jogadores, como eu te falei, e depois também ter em conta aquilo que era o jogo. Sobre as características dos jogadores, hoje em dia eu acho que o avançado, para jogar num sistema assim, nós temos que ter uns avançados que sejam móveis, que sejam jogadores de ataque à profundidade. Que não sejam jogadores só de pé, só de apoio frontal, só de pivô, mas que sejam jogadores que ataquem as costas. Que consigam criar rupturas nas estruturas defensivas adversárias, que consigam procurar espaço nas costas, quer dos laterais, quer dos zagueiros, e às vezes nem vão receber a bola, às vezes só vão fazer um movimento de ruptura para que o zagueiro baixe 4 ou 5 metros e para o nosso jogador entre linhas consiga jogar com mais espaço, ter mais espaço para jogar. Às vezes era o que acontecia, mas tem que ser esses jogadores de ataque à profundidade, e depois tem que haver os contra-movimentos, que era, se alguém atacasse profundidade, eles sabiam que alguém tinha que vir para o pé. Eles sabiam perfeitamente quando a bola entrasse no corredor lateral, no Mike ou no Borel, se o extremo lado da bola atacasse profundidade, o 9 tinha que vir para o pé. Se o extremo viesse para fazer tabela colateral, o 9 tinha que ir para costas. Eles já sabiam isso, já sabiam conforme o movimento do meu colega, eu tinha alguma coisa que fazer. As peças iam mexendo. Se o meu colega fizesse isto, eu já sabia que tinha que atacar outro espaço, porque aquele espaço estava ocupado por ele. Então depois as peças iam se mexendo. Agora, pegando um gancho, Bruno, sobre esse tema, né, que é muito sedutor, né, essa questão do último terço do campo. Como é que você estrutura esse último terço do campo? Você já falou aqui ao longo da entrevista que você fomenta a questão da percepção do atleta. O atleta é que tem que ser um cara autônomo, não automatizado, né? Então, como é que você estrutura esse último terço? Você sempre busca ter um jogador na primeira trave, outro na segunda e um no meio da pequena área, alguém para o rebote. Como é que você busca estruturar essa chegada no último terço do campo de ataque? Aí a gente entra noutra questão, essa questão das zonas de finalização. E tu estás a falar bem, né? Primeiro posto, segundo posto, a marca do pênalti ali na zona central. Isso eram zonas de finalização quando a bola se encontrava principalmente no corredor lateral. Portanto, quando a bola se encontrava por fora. Mas nós ali já definimos outras coisas, que era o funil ofensivo. E depois, consoante o posicionamento da bola no funil ofensivo, se a bola estava dentro do funil ou estava fora do funil, tínhamos algumas ações que tinham que acontecer. E eles já sabiam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A bola fora do funil ofensivo, né? Fora do funil ofensivo, no corredor lateral, mas sei lá, bem antes da linha da grande área. Eles já sabiam que a bola tinha que entrar na bola rápida. É um cruzamento rápido, atrás das costas da linha da zaga e à frente do goleiro, para a gente conseguir atacar de frente. Se fosse um cruzamento feito na última linha, aí a gente já procurava ou o cruzamento atrasado ou uma bola cavada para o segundo posto. Já não era essa bola rápida. Se a bola estivesse dentro do funil, dentro da área, a gente aí já tínhamos uma percepção diferente. Já tínhamos que saber que dentro da área nós ou finalizamos rápido primeira ou o zagueiro vai rapidamente encurtar o espaço. E quando o zagueiro encurta o espaço, vamos tentar ficar com a bola dentro da área. Porque ao mínimo toque pode acontecer o pênalti. Então temos que, dentro da área, eu já sabia se a bola aparecesse naquela zona, que estavam em vantagem, por ser uma zona delicada para os zagueiros. Se fosse uma zona mais central, aí já ia fora da grande área, mas dentro do funil, uma zona central, tentarmos procurar a bola cavada, o facão curto, uma pifada, um chute fora da área. Portanto, isso estás a falar do primeiro posto, segundo posto e do pênalti, é o facto, e nós utilizávamos isso, mas ia muito mais além disso, que é essa questão de a situação onde estava a bola, né? Perceber onde é que está a bola, se está dentro ou está fora do funil ofensivo, em que zona está e que tipo de ações são mais eficazes para o ataque. E para a galera entender, né, o funil ofensivo é aquela região ali da entrada da grande área até a marca do pênalti, mais ou menos ali, né, Bruno? Então a gente traçava o funil ofensivo da linha da pequena área, o funil, né? A linha da pequena área, aí ia postando ali o funil, até mais ou menos a linha da grande área. Popoto? Professor, eu queria... deixa eu ver se eu consigo explicar mais ou menos a pergunta.
Na minha cabeça veio algo, não sei se na boca vai sair a mesma coisa. Você falou que a equipe que o senhor trabalhou de aspirantes do Bahia era uma equipe com jogadores profissionais do Bahia. Eram jogadores que já tiveram integração com a equipe profissional. Eu queria saber justamente como era o dia a dia do trabalho, mas não na questão necessariamente de campo e bola, mas na questão mental. Porque tem alguns jogadores, por exemplo, ele chega na equipe principal, é um sonho para ele, mas às vezes ele não dá tão certo e ele desce um pouquinho, aí talvez ele sinta alguma coisa, ou algo do tipo. Como essa questão de trabalhar o mental para o jogador chegar e, pô, tu pode galgar algo mais se tu vai bem aqui, ou então não ficar assim. Como é que é basicamente esse dia a dia do trabalho, principalmente chegando na conclusão que mesmo sendo uma categoria mais velha e próxima do profissional, estou trabalhando com jovens. São pessoas que acabaram de chegar na vida adulta. Sim, a gente para já utilizava, a estrutura que nós utilizávamos era a estrutura do profissional. A gente já treinava nos campos do profissional, utilizávamos a academia do profissional, todo esse espaço. Usávamos o período inverso, ou seja, se o profissional treinasse de manhã, nós treinávamos à tarde, ou vice-versa, mas já havia essa aproximação àquilo que era a realidade do profissional. Depois, eles sabiam perfeitamente que a qualquer momento podiam ser chamados. A gente ano passado teve o caso de vários jogadores, que eu lembro-me de Danny Júnior, que chegou a ser relacionado ao jogo, Borel chegou a ser relacionado, não me engano até entrou, não tenho a certeza, já não me lembro perfeitamente assim se entrou ou não, mas acho que entrou. Entrou. Extremo concurso. Portanto, Borel, o Mike foi relacionado para o jogo, sei lá, o Gustavo Henrique, que tinha feito alguns jogos no 23, depois também chegou a jogar no profissional, o Raniel, que hoje está no Havaí, fez uma série A muito interessante, também já ia ao profissional. E durante a semana, mais jogadores, que agora provavelmente estou-me a esquecer de alguns, mas mais o Ronaldo, o Marcelo Rian, o Raí, pronto, esses jogadores estavam inseridos naquilo que era o processo, e iam lá treinar quando era necessário, quando o treinador profissional assim entendia, olha, já precisa de um jogador para esta posição. E a nossa perspectiva é, nós mandamos sempre o melhor. Aqui não existe a equipa do Bruno, nem a equipa do António, do Miguel, não, aqui é o Bahia. Então, quem nós temos melhor? A gente sabe no lateral direito, quem é o melhor? O melhor é o Borel. Então, na altura, era o Borel que ia. Não tinha, porque o meu sucesso é que esses jogadores consigam chegar ao profissional. E o meu sucesso é, ok, no ano seguinte, que foi este ano, ter jogadores no profissional, como o caso, por exemplo, do Gabriel, né, do zagueiro, que teve uma experiência muito Xavier, né? no profissional, no primeiro ano dele. Esse Gabriel Xavier, que era um jogador que quando a gente chegou ali ao 23, que não era muito utilizado, mas que depois a gente viu ali que tinha capacidade para crescer muito. Era um jogador muito focado, muito interessante, tem umas características que eu apreciava, e cresceu e foi crescendo, e ganhou as oportunidades, e nós víamos que tinha ali algum potencial para chegar onde ele está, e tem mais potencial para crescer ainda mais. Mas havia voltando à tua pergunta, Douglas, havia esse cuidado em que as coisas fossem ali integradas, quer fosse com o Dado, fosse com o Dadov em algum tempo, ou depois com o Guto, a tentar que as coisas fossem sempre ali de uma forma integrada, para o jogador estar dentro do processo, para quando fosse preciso alguma coisa, ou quer seja treinar, ou quer se fosse jogar, que eles estivessem disponíveis e preparados para isso. Ô Bruno, acho que essa pergunta do Popô é um divisor de águas para a gente começar a entrar já no segundo momento, né, da tua fase da carreira no Bahia, que é o momento que tu é promovido a auxiliar, né, auxiliar fixo do Bahia. E aí eu queria saber de você o que é que um auxiliar técnico faz e se existe diferença, né, entre o auxiliar técnico que está ao lado do treinador, que vem na comissão permanente de um treinador que chega no Bahia, para o auxiliar técnico fixo do clube, né? Tem essa diferença? Eu, assim, tem alguma diferença. Tem alguma diferença. Porque além de tu defender, e no meu caso, com os 3 treinadores que eu tive a oportunidade de trabalhar, com o Guto, com o Anderson, e agora no final com o Baboca, apesar de eu ser sempre um cara que tentasse, em primeiro lugar, tentar entender qual é a ideia dele, qual é a ideia que ele quer jogar, tentar trabalhar de acordo com essa ideia, mas também defender aquilo que são os interesses do clube, né, do Bahia. Então essa é a grande diferença. Enquanto um auxiliar, quando o treinador defende o treinador, obviamente defende o clube, mas existe também essa preocupação nossa, não é? O auxiliar da casa, de olhar para o clube. Nós somos funcionários do clube, eu represento o Bahia, então
tentar que esses interesses sejam salvados, sejam salvos. Então, ou fazer com que a minha ligação à base fosse um pouco melhor, que eu tivesse algum acesso aos treinos do Sub-20 ou aos jogos do Sub-20, para depois poder dizer, olha, se a gente está no lateral esquerdo, está aqui. Como foi o caso do Rian, que depois apareceu no treino do profissional, ou se a gente está no lateral direito, está aqui o André. Está aqui o André, está aqui não sei quem. Se a gente está no zagueiro, olha, está aqui não sei quem. Se a gente está no extremo, olha que o Everton fez uma boa campanha na Copa São Paulo ano passado e vamos puxar para ver. Perfeito. Ou vamos ver o Patrick Veiron. Obviamente esses jogadores estão todos identificados no clube, mas eu, estando no clube e conhecendo esses jogadores da base melhor do que quem vem de fora, tenho essa percepção para, olha, atenção, a gente tem um meio aqui que é o Patrick Veiron, ou temos o Gabriel Xavier que nos vai dar isto, ou temos o Gregory, ou o Miqueias, ou entendentes. Então tem essa componente de conhecer melhor o clube, conhecer melhor também as escalões de base e poder sempre dar o máximo de informação possível para o treinador estar mais preparado também. Agora existe resistência, né? Você, como bem falou, você esse ano, apesar do acesso, né, o acesso à Série A do brasileiro, o Bahia trocou muito de comando técnico, né? Iniciou lá com o Guto Ferreira, né, que já é um remanescente da temporada passada. Depois veio o Anderson Moreira dando continuidade e finalizou com o Barroca. Como é pro auxiliar técnico ele se adaptar, né, a 3 perfis em tese diferentes, né? Que são profissionais, são pessoas diferentes, com hábitos diferentes. Como é que é para você se adaptar a esse tipo de contexto? E se há diferenças na questão de, por exemplo, um treinador é mais adepto de você também estar ali juntamente com a comissão técnica dele, dando treino, se o outro treinador é mais resistente, enxerga você não como um membro da comissão em si, mas um cara que está ali para dedurar alguma coisa. Existe isso, essa resistência em algum aspecto? Olha, se existe, eu não sei, nunca senti isso. Tive a felicidade de trabalhar com 3 treinadores que foram muito abertos comigo, que foram gente boa demais comigo, abriram o peito e partilhavam as ideias e nós partilhávamos tudo, com o Guto, com a comissão do Guto, depois com o Anderson, a mesma coisa, e agora com o Barroca fomos sempre muito abertos, eu com eles e eles comigo, portanto nunca houve essa resistência da parte deles, e nunca houve também da minha parte esse dedurar ou apontar algumas coisas. Não, a gente debatia ideias, quando era necessário dar a minha opinião, dava a minha opinião, eles estavam abertos também para isso, portanto havia essa comunicação, essa confiança, e isso realmente a palavra é confiança. E essa confiança tu vais ganhando com os treinadores, né? Tu és o auxiliar da casa, eles não te conhecem, obviamente depois vão perguntar aos diretores, ou quem conhecem, quem já trabalhou, olha quem é o Bruno ou quem não é, vão ter algum feedback da minha pessoa, e depois vão ganhando a confiança no dia a dia, e como eu disse, todos eles me integraram junto da comissão, todos eles olhavam para mim como um treinador, ou como um auxiliar, ou como um treinador, todos eles olhavam para mim como uma mais-valia, e eu sempre também fui muito aberto e muito leal aos 3. Então, eu, em primeiro lugar, como eu disse, perceber como é que eles queriam jogar, qual era a ideia de jogo deles, tentar me adaptar a essa ideia, tentar perceber o que é que eu podia fazer para que isso acontecesse, e no dia a dia, depois, eles iam-me atribuindo as funções que eles achavam que eram interessantes. E eu sempre disponível também para agregar. Então foi uma coisa simples da minha parte, foi essa questão dessa adaptabilidade e nos adaptando ao treinador, a disponibilidade, estar sempre disponível para ajudar, e ser leal e ser correto e ter personalidade para nos mantermos serenos nos momentos mais complicados e pela necessidade de dar apoio também para que os treinadores tenham sucesso. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Essa aqui é uma pergunta, não diria nem muita relação com o trabalho no Bahia, mas acho que é uma ideia mais generalizada. Porque assim, na nossa formação, é inegável que o senhor teve uma formação diferente do que as pessoas têm aqui no Brasil, porque são realidades distintas. O senhor é formado no futebol português, os jogadores são formados aqui no futebol brasileiro de acordo com a nossa realidade. E aqui no Brasil a gente tem uma realidade muito do 1 contra 1 da rua, né, que a gente chama muito de jogo de rua, jogo muito pautado no individual, no talento bruto de fazer o jogador crescer. Em Portugal eu acredito que seja um trabalho um pouco diferente na forma de formação dos atletas.
E como foi quando o senhor chegou de lá, aqui, tendo esse choque cultural na forma diferente que os atletas são moldados para impor o seu trabalho no dia a dia? Tu estás a falar uma coisa que eu ainda ontem estava a falar com o treinador e falei exatamente sobre isso. Que é a diferença que existe no Brasil e em Portugal, por exemplo, ou noutros países, dessa individualidade. Não é da individualidade, é do individualismo, que é diferente. A individualidade é uma coisa e o individualismo é outra. E às vezes eu dou sempre um exemplo. No Brasil, o jogador que for 2 contra o goleiro, 2 atacantes contra o goleiro, o cara que tem a bola vai chutar no gol. Ele não vai passar para o outro cara, ele não vai. É cultural. Ele não vai dar a bola para a cara do lado. E eu dizia, se tu não fizer gol, tu estás lixado comigo, eu vou arrebentar contigo no vestiário. A única opção que tu não tens de passar a bola para o cara que está sozinho é fazeres gol. Porque se tu não fizeres gol, eu vou arrebentar contigo. O futebol é um jogo coletivo. E eu depois fui tentar perceber, né, porque quando eu vou para um país diferente, uma cultura diferente, eu tenho que perceber porque é que as coisas acontecem. E fui tentar perceber que era junto das pessoas que rodeiam ali a equipa, as pessoas da parte social, do clube, os psicólogos, ou mesmo os outros técnicos, porque é que isto acontece? E eles explicaram-me assim, Bruno, tens que perceber que muitos destes jogadores crescem num contexto difícil, de dificuldade, onde a família lhes impõe que tu tens que sustentar a família. E o jogador cresce naquilo. Eu tenho que decidir porque eu vou ter que dar-te o jogador para conseguir ajudar a minha família. Sou eu que tenho que ir. Então depois isso no jogo também se nota, porque o jogador depois vai tentar sozinho resolver os problemas. Para quê? Para conseguir aparecer, para depois ter essa oportunidade, para conseguir depois também poder ajudar a família, poder ter uma vida melhor. Então isso é uma coisa cultural, acho eu, não é? Pelo menos a ideia que eu tenho. Em Portugal, também nós tentamos que o jogador consiga ter essa qualidade individual, consiga resolver problemas de uma forma individual, quando existem essas situações para resolver as situações de 1 contra 1, por exemplo, mas que eles percebam também o jogo de uma forma mais coletiva, de uma forma mais global, né? Então essa foi uma grande diferença que eu achei. Mas tentar fazer com que eles percebessem que o futebol é um jogo coletivo, que individualmente nós conseguimos resolver alguns problemas, mas que coletivamente somos muito mais fortes. Tentar fomentar essa parte coletiva do jogo, nunca esquecendo as características individuais do jogador e o desenvolvimento individual do atleta também, porque eu acho que é importante para o treinador não só fazer com que a equipa jogue, mas ao mesmo tempo extrair o máximo daquele indivíduo, com que aquele indivíduo potencie ao máximo as qualidades individuais. Agora, Bruno, falando ainda... Responder à tua pergunta. Acho que sim, né, Popoto? Respondeu? Respondeu. Bruno, falando um pouquinho agora também sobre como é a sua gestão de elenco, né? Qual o tipo de liderança que você tem nos vestiários e também nas sessões de treinamento? Como é que você é dentro dos vestiários? O que o torcedor do Bahia muitas vezes não vê, a gente não vê. Como é o Bruno Lopes no dia a dia, né? Com os atletas e também com a comissão técnica quando era treinador do Sub-23 e hoje também como auxiliar técnico fixo do Bahia? Eu tento ser sempre o mais próximo dos jogadores possível. Eu tenho uma ideia que antes de jogador de futebol, aqueles atletas são pessoas e têm expectativas, e têm sonhos, e têm frustrações, e têm problemas. Então tentar ser próximo dos atletas, obviamente eles sabem que existe o treinador, que existe o atleta, que existe os auxiliares, que existe essa hierarquia toda, mas tentar sempre ter uma relação próxima, tentar sempre que todos participem na formação daquilo que é a ideia do jogo, né? Dentro de umas diretrizes que nós temos, mas, por exemplo, chamar a comissão, chamar todos para que contribuam para a formação de uma ideia, para que nós nos sentimos todos parte daquilo, né? Porque é diferente, quando tu te sentes parte integrante de uma coisa, tu queres que aquilo dê certo, tu vais estar sempre à procura de melhorias, de crescimento. Quando tu chegas lá e o treinador diz, não, eu vou fazer assim, a minha ideia era um pouco diferente, não me identifico com isto, então verdade. Eu tento ser um cara que agrega, que junta, que traz para junto, e próximo dos jogadores, e às vezes ficar trancado, e eles sabem que no treino, quando é para treinar, e aquilo a gente aqui em Portugal diz que o calcanhar tem que bater nas costas, né? Que aquilo é para andar, tem que andar rápido,
mas também quando é pausa e quando é para brincar e quando é para a resenha também sou sempre o primeiro a chegar e a puxar a fila também. Portanto, tento ter esse equilíbrio, tento que os jogadores olhem para mim também com confiança, né? Tento ser justo. Acho que é muito importante para o jogador sentir essa justiça, sentir essa qualidade do treinador. Ou seja, se eu disser que joga aqui e treina melhor, eu depois não posso fugir a isso. Quem treina melhor tem que jogar. Independentemente se é A ou B ou C. Olha, aquele está a treinar melhor, tem que jogar, vai jogar. Porque as coisas não estão a correr bem. Então, tentar que haja essa coerência depois também nas minhas tomadas de decisões e eles percebam isso. Então, eu tento que seja dessa forma. Popoto, mais uma pra gente. A gente já tá chegando no final, pra gente se despedir do professor. Acho que para terminar eu queria saber mais sobre as aspirações do futuro do professor aí. Como é que se ele galga chegar no treinador profissional aqui no Brasil ou no país dele, ou em qualquer país, né? O mundo é muito grande por aí. O que é que ele planeja? Se ele pretende ficar mais um tempo como auxiliar, se ele deseja voltar para a base. E pegando um ganchinho, professor, já também dando uma pinceladazinha, claro, sobre essa nova era que se inicia no Bahia, né? Com essa aquisição do Grupo City, como é que você vê essa aquisição, né? Porque acredito eu que é uma oportunidade gigantesca, né? De intercâmbio, de acesso a vários tipos de tecnologia, o know-how que eles têm. Também como é que você tem visto, acompanhado internamente essa aquisição do Grupo City? Com certeza será uma oportunidade muito grande para crescer, para evoluir, para aprender, para trocar ideias, para a evolução quer de jogadores, quer de atletas, quer de funcionários, quer de comissão técnica. Acho que é uma oportunidade muito, muito importante para o futuro do Bahia. Então, eu acho que vai ser realmente importante. Em relação à minha parte, de uma forma mais pessoal, eu gosto muito do Bahia, adoro a torcida, adoro a cidade, adoro o clube. Acho que a gente ali, aquilo é um ambiente diferente. A gente quando chega ali ao estádio, à Fonte Nova, quando vê o jogador, quando veste a camisa tricolor, nunca mais tira. Então começas a amar o clube, começas a gostar do clube, a sentir aquele amor pelo clube, aquela vibração. E eu estou muito feliz no clube. Eu me sinto muito bem, sou muito feliz lá. Sou muito feliz, as pessoas trataram-me super bem, acolheram-me muito bem também. O clube tem condições muito boas e o meu futuro, na minha cabeça, hoje em dia passa pela continuidade no Bahia. Se for como auxiliar da casa, seja como treinador 23, o que for, é onde acharem que eu posso ser mais valia, onde acharem que as minhas qualidades possam ajudar para esse desenvolvimento do clube, onde o clube achar. Obviamente que vou ter que estar sempre ligado ao profissional ou ao 23, ali próximo dessa realidade, mas o meu futuro imediato acredito que, ou gostaria que passasse por isso. Esse é o meu desejo. Depois, no futuro, obviamente que, como todos os técnicos jovens, né, têm essa ambição de chegar a uma Série A ou de chegar a um campeonato profissional fora do... Eu não tenho assim... Eu já digo isto há muito tempo. Quando eu comecei a ser profissional de futebol, eu digo sempre a mesma coisa. Eu quero chegar no mais alto possível. Se o mais alto possível for ser auxiliar do Bahia, fantástico. Mas se o mais alto possível for treinar o Real Madrid na final da Champions, melhor ainda. ou se o mais alto possível for treinar o Bahia na Série A numa final da Libertadores, maravilhoso. Então o meu trabalho sempre para melhorar a cada dia, estar o mais preparado possível, para que quando as oportunidades forem chegando, eu esteja preparado para elas. Sabendo que nós nunca estamos preparados para as oportunidades e a gente vai se preparando na oportunidade. Também acho isso, mas eu quero chegar o mais alto possível, se possível, sei lá, no futuro no Bahia, numa final de Libertadores ou na Europa. Isso aí eu já não tenho uma preferência. Neste momento a minha preferência presente é o Bahia, porque eu, como eu disse no início, sou apaixonado pelo clube, sou apaixonado pela torcida, gosto muito de estar ali. Integrei-me, eu além de tudo, eu revejo-me na cidade, nas pessoas da cidade e no povo nordestino, naquela capacidade de luta, naquela resiliência na luta que eles têm toda a hora, né, de provar que são realmente bons, porque existe ali às vezes o nordestino é um pouco discriminado. Isso. E eu vejo muito nisso, nessa luta, nessa garra, nesse querer, mostrar que realmente somos bons. E
eu revejo muito nisso, então identifico-me com isso e como eu disse, estou muito feliz ali. Amigo, o Bahia é o mundo e o Nordeste, o nordestino antes de tudo é um forte, né? Popoto, a gente chegou ao final aqui, Popoto. Papo com homem em alto nível, a gente conheceu um pouco mais sobre a história do Bruno Lopes, das ideias dele e das aspirações futuras. Foi bacana demais, hein, Popoto? Pô, baita conversa, cara. Mas assim, o projeto tem sido muito gratificante por entrevistas como essa. O professor Nilson semana passada, que subiu, demos sorte. Isso, subiu, o homem subiu. Mais um, hein? Mais um. Então, é isso aí, cara. É sempre valoroso aprender um pouquinho mais sobre futebol. A gente espera também dar sorte e ver o Bruno Lopes cada vez mais alto, né? E claro, a gente torcendo pelo nosso Bahia, né? Que a gente é nordestino de coração, a gente quer ver o Bahia forte. Brunão, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela disponibilidade. Sempre que quiser, as portas estão sempre abertas pra gente bater esse papo aqui, bem bacana, bem gostoso, falando sobre o jogo. Com certeza. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa, parabéns aos dois pelo trabalho que estão aí a desenvolver. E da minha parte igual, sempre a abertura para a gente falar sobre tudo que nós amamos, né, que é o futebol. Então essa abertura é recíproca e sempre que vocês quiserem, eu estarei sempre disponível para falar disto, que é aquilo que nós amamos. Então, gente, o Campo Fala número 5 está chegando ao final. A gente recebeu aí o Bruno Lopes, auxiliar técnico do Bahia. Quem estava dividindo a cena aqui comigo foi o Popoto. Sempre deixa o like, que é muito importante para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso alcance. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.